Então vocês vão ter o prazer de conhecê-lo. Irmãos, eu quero ler com vocês em Colossenses capítulo 1, verso 16. O texto do qual eu gostaria de trazer uma meditação para nós nessa noite, em torno da palavra de Deus. Eu gostaria de, nessa noite, falar sobre descobrirmos qual é o nosso propósito nessa vida. Descobrirmos por que nós estamos aqui. Qual o seu propósito? Por que você foi criado? Nós não estamos aqui como mera obra do acaso. E olha o que ele diz em Colossenses capítulo 1, verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Vou repetir esse versículo, eu quero que você preste bastante atenção. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Feche seus olhos, vamos orar? Pai, fale conosco através da Tua palavra. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Vocês já ouviram falar de crise existencial? Crise existencial. Quando a pessoa não sabe quem ela é, o que vai acontecer, né? Aquela coisa do tipo, quando a gente é adolescente, não tem? Quem sou eu? A gente fica meio perdido, né? Meio desorientado, a gente não tem todas as informações para nos posicionarmos. Amados, na vida nós precisamos ter certeza de algumas coisas. Todo ser humano ele precisa ter conhecimento de identidade, propósito e destino. Essa é uma realidade. Nós precisamos saber quem somos. Nós precisamos saber por que estamos. E nós precisamos saber para onde vamos. Nós precisamos ter conhecimento de identidade, de propósito e de destino. Porque senão nós ficamos como largados ao erro. Soltos. Como se nós não tivéssemos uma base. Como nós não tivéssemos o que e o porquê. Einstein, ele falou uma coisa, ele disse o seguinte: Deus não joga dados. Ou seja, Deus não mexe com a sorte. O nosso Deus não joga dados, Ele não joga nele para ver, vamos ver quanto é que vai dar agora. Deu 2, deu 3, deu 6, deu 5. Não, o nosso Deus não é um Deus de acasos, o nosso Deus é um Deus de propósitos. O nosso Deus é um Deus planejador. A Bíblia fala que e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, lembra disso? E a terra era sem forma e vazia. O nosso Deus planejou tudo. Tudo que Ele criou teve um propósito, teve um planejamento, teve realmente uma articulação, uma mente por trás de tudo que foi feito. É interessante que muita gente fala do Big Bang. Já ouviram falar a teoria do Big Bang? Houve uma explosão, pum! Em algum momento explodiu alguma coisa, pum! Beleza? Dali surgiu o quê? Um átomo, uma partícula, do nada veio aquilo. Caramba! E aí aquilo ficou no universo. E de repente nós não sabemos como. Aquilo parou em algum lugar, aqui na Terra. E daquilo ali, né, foi formando o planeta, aí a água. E a gente não sabe como, mas diz que a gente era girino. Todos nós éramos girinos. Porque a gente veio dos peixes. Nem a do macaco. Antes de ser macaco, a gente era girino. Viu? Você saiba disso. A teoria diz que antes de ser macaco, você era girino. E aí você era um girinozinho, que vivia dentro da água. E foi evoluindo, foi crescendo. Daqui a pouco você não suportava mais ficar dentro da água. Se tornou então um ser anfíbio. Água e terra, água e terra. Daqui a pouco você preferiu a terra. Não sei porquê, você tem muito mais água. Né? Então, uma escolha meio esquisita. Tudo bem. E aí você foi desenvolvendo. Quem diga que a gente vem dos macacos. Já ouviram disso? Eu lembro de uma professora, de um professor de escola dominical.
onde ele estava falando que Deus criou o homem. Deus criou o homem. E tinha um aluno na sala dele, era assim, na fase dos adolescentes, né? Tinha um aluno na sala dele que gostava de polemizar as coisas. E aí ele falou assim: então, irmãos, Deus, ele falando para as crianças, né? Então, olha, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Aí esse menino levantou assim: aí, professor, não é assim não. Ele: como que não? Não, nós viemos, foi do macaco. Nós viemos do macaco, que era do macaco, do macaco. Eu falei: não, filho. E ele, com maior paciência, né? Tentando mostrar para o menino que foi Deus quem criou. Aí no final o menino já, para querer estragar algo, falou assim: é o seguinte, professor, na minha casa meu pai fala que ele veio do macaco. Aí o professor perdeu a paciência e falou assim: olha, em assunto de família eu não me meto. Aí é com você e seu pai. Eu sei que nós não viemos. Se você acha que veio, então cuide de você e da sua família lá. Agora, em assunto de família, não me meto. Sabe, amados, nós devemos entender que é impossível nós crermos que de uma explosão surgiu a gente. Que de uma explosão surgiu este mundo tão perfeito. Não é perfeito, irmãos? Quantas horas tem o dia? Esse ano é ano bissexto. Claro, nós temos os calendários, né, que foram feitos. Nós vivemos o calendário gregoriano, o Papa Gregório que criou esse calendário que nós vivemos agora. Mas, amados, nós temos um dia, nós temos a lua para ficar à noite e o sol no dia. Nós temos terra seca, nós temos o mar, nós temos folhas, vegetais, florestas, nós temos montanhas, nós temos tudo, porque um Deus de propósito criou todas as coisas. E aí nós pensamos em nós. Nós somos criados também. E nós somos colocados neste mundo. Para quê? Para quê? Por que nós existimos? Para que nós estamos aqui? Por que nós estamos aqui? Muitos de nós, amados, achamos que estamos aqui nessa vida simplesmente para viver a nossa vida do jeito que a gente deseja. Eu falo que muitos de nós vivemos a nossa vida na filosofia Zeca Pagodinho. De vez em quando eu lembro dele aqui, né? Vocês conhecem a filosofia Zeca Pagodinho? Quem é brasileiro sabe lá, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E é assim, vive ao acaso. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou seja, eu não sei por que eu estou aqui, eu sou o acaso, o destino vai me guiar, as coisas vão acontecer, eu não sei, eu não tenho um propósito, simplesmente eu vivo um dia de cada vez. Não foi isso que Paulo falou que os homens viviam? Que os homens no tempo bíblico, já lá no passado, falavam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vamos aproveitar, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa eu aproveitar esse momento, deixa eu aproveitar o que tem agora, porque eu não sei mais, eu não sei o que vai ser de mim. Sabe, amados, nós vivemos assim quando não sabemos qual é o nosso propósito, quando nós não sabemos qual é o nosso destino. Mas quando nós conhecemos o nosso propósito, nós começamos a entender que há um motivo para nós estarmos aqui. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês alguns propósitos bíblicos pelos quais nós estamos aqui. A Bíblia diz que cada um de nós fomos criados, e eu vou botar apenas aqui hoje 5 razões, biblicamente falando, 5 razões. Nós fomos criados e fomos planejados para o louvor de Deus, nós fomos formados para a família de Deus, nós fomos criados para nos tornarmos iguais ao Filho de Deus. Amados, nós fomos moldados e fomos feitos para servir em nome de Deus, e nós fomos mandados para uma missão em nome de Deus. Se você não tinha o que fazer, eu agora estou te dando uma tarefa. Se você não sabia o que devia fazer, você agora tem. Eu acho interessante que quando as pessoas vêm para a igreja, aí às vezes as pessoas chegam na igreja e falam assim: ô pastor, o que tem que fazer? Ô meu irmão, me procure e faz essa pergunta. Você pode me procurar ali no final e falar assim: pastor, eu quero ajudar, o que tem para fazer? Rapaz, nós vamos conversar muito seriamente, viu? Porque eu tenho uma listinha para você dar aos poucos. Sabe, é impossível, irmãos, nós começarmos a experimentar de Deus e falarmos assim: o que eu tenho para fazer?
A minha pergunta é: você cumpre o propósito pelo qual você existe? Ou você simplesmente vive a vida? Muitos de nós, amados, mesmo como cristãos, estamos assentados dominicalmente nos bancos das igrejas. Muitos de nós, como cristãos, estamos frequentando a igreja a vida inteira, mas nós não cumprimos o propósito pelo qual nós fomos chamados, pelo qual nós fomos criados, para o qual nós fomos criados. E nós precisamos entender isso. Olha só, você foi planejado para o louvor da glória de Deus, para louvar a Deus. Apocalipse 4:11 diz assim: Tu, Senhor, criaste todas as coisas, e por sua vontade elas existem e foram criadas. O salmista, no Salmo 149, verso 4, ele diz: O Senhor agrada-se do seu povo. Amados, nós fomos criados para louvar ao Senhor, para bendizer ao Senhor. Nós fomos criados para exaltar o nome do Senhor. Quando Ele criou o homem, Ele falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós fomos criados, amados, para termos comunhão com Ele, para vivermos de forma que o agrademos, para vivermos de forma que venhamos a exaltar o nome dEle. E a grande pergunta é: como eu posso agradar e exaltar o nome de Deus? Como eu posso louvar a Deus? Aí aqueles que pensam: já sei, vou fazer parte do ministério de louvor. Aqueles que pensam: já sei, vou para a igreja. Já sei, vou me batizar. Já sei, vou me tornar membro da Igreja Brasileira da Esperança. Ótimo, tudo isso são coisas boas, mas não é isso que traz louvor a Deus. O que traz louvor a Deus, amados, é uma entrega real da nossa vida a Ele. O que traz louvor a Deus, amados, é nós dedicarmos e falarmos: Senhor, não mais eu, mas o Senhor em mim. O que traz louvor a Deus é eu abrir mão da minha vontade e falar: Senhor, que o teu querer seja o meu querer. O que traz louvor a Deus, amados, é aquilo que o Vladimir falou aqui na frente, e nós cantamos, é sermos transformados dia a dia pelo Senhor, nos deixarmos moldar, porque, irmãos, ninguém aqui dentro é perfeito, ou é? Tem alguém perfeito aí? Se tiver, por favor, assuma o lugar do imperfeito aqui. A gente toca de lugar rapidinho. Ninguém aqui é perfeito. Todos nós temos falhas, não temos? Todos nós temos dificuldades, todos nós temos imperfeições, todos nós estamos sendo o quê? Tratados pelo Senhor. Isso é louvor. Louvar a Deus, amados, é colocar a nossa vida nas mãos dele e dizer: Senhor, eis-me aqui, imperfeito como eu sou, pequeno como eu sou, falho como eu sou, mas tudo que eu sou, eu te dou. Sabe, amados, louvar a Deus é dar-se. Louvar a Deus, amados, é lançar-se. Louvar a Deus é amar. A Bíblia diz, amados, em Mateus capítulo 22, versículo 37 e 38: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Deixa eu fazer uma pergunta muito assim, direta. Olha só, você foi criado com o propósito de louvar a Deus. Você não pode louvar a Deus se você não o ama da forma como Ele pede que você o ame. Então eu quero fazer uma pergunta bem direta. Hoje nós vamos assim, sabe, ser confrontados com essas coisas. Você ama Deus? Aí você fala: amo. Acima de todas as coisas? Cuidado. Cuidado. Aí você fala assim, aí eu viro e falo aqui: eu amo a Deus acima de todas as coisas. Aí Deus vira e fala assim: Elcio, você vai para um lugar onde você nunca mais vai ver sua neta. Aí você fala: por que Deus pediria isso? Aí eu falo: por que Ele não pediria? Ele é Deus, não é? Eu não sei os propósitos dele, no sentido do querer, da vontade dele. Eu sei que Ele tem propósito. E se Ele fala assim para mim, vocês estão entendendo o que eu quero colocar?
Até onde a gente fala, eu amo Deus acima de todas as coisas, mas aí quando Ele pede algo para a gente que é importante, a gente faz o quê? A gente recolhe, a gente volta atrás, a gente não cede. Irmãos, vamos ser sinceros, nós não abrimos mão nem do nosso querer muitas vezes, não é verdade? Deus fala para a gente coisas simples que nós sabemos que devemos fazer, e nós muitas vezes negligenciamos aquilo que devemos fazer. Essa semana eu estava meditando na palavra de Deus e veio um texto para mim: aquele que se omite, que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso ele peca. Olha que coisa. Amanhã, dia 15, foi o dia do Martin Luther King, né? E amanhã vai ser o feriado, tanto que na escola lá não vai ter aula amanhã. Então amanhã, segunda-feira, está se comemorando, né, é o dia de Martin Luther King. E o Martin Luther King, ele tem entre as frases famosas dele, como aquela "eu tenho um sonho", uma das coisas que ele fala é o seguinte: eu não fico tão preocupado com a voz dos cruéis, dos maus, o que me incomoda é o silêncio dos bons. Ou seja, ele fala, não é o grito dos corruptos, dos errados que me assusta. O que me assusta é o quê? O silêncio dos bons. Quando ele fala isso, ele está parafraseando esse texto, que diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso ele peca. Aí eu pergunto, irmãos, será que nós amamos a Deus acima de todas as coisas mesmo? Mas foi para isso que nós fomos criados. Aí você fala: nossa, o pastor está batendo. Não, de verdade, irmão, sabe o que eu quero nessa noite? É que a gente acorde para isso. A minha intenção aqui não é apontar pecado de ninguém. A minha intenção aqui é fazer com que a gente desperte e fale: Senhor, é isso que eu tenho que ser. Eu existo para o louvor da glória do Senhor. A outra coisa, amados, que nós vemos é que nós somos criados para sermos da família de Deus. Nós somos criados para sermos da família de Deus. Olha, a Bíblia diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Efésios 1:5. Irmãos, a Bíblia, Jesus falou o seguinte: se alguém nessa terra, olha, Jesus, ele tinha um discurso bem pesado, não tinha? Jesus tinha um discurso pesado. Jesus não alisava a cabecinha da gente, não. Jesus não era aquele que, quando a pessoa vinha para a igreja, ele ficava falando: legal, do jeito que você está fazendo está certo, não importa o jeito que você vive, não importa o que você fale, não importa como você viva, todo caminho leva a Deus. Irmãos, não é todo caminho que leva a Deus, Jesus é o único caminho para Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando ele pregava, irmãos, ele tinha uma palavra que às vezes era dura, era pesada em muitos aspectos, era dura. Porque ele virou e falou assim: eu não vim trazer paz, não, eu vim trazer guerra. Porque por amor de mim, pai vai ficar contra filho, filho contra pai. Não foi isso que ele falou? Ele falou isso, mas ele também trouxe uma palavra de conforto, que além dele falou: mas eu digo uma coisa, que nessa presente vida, se alguém perder família, perder pai, perder mãe, perder qualquer coisa por amor a mim, ainda nessa presente vida, ele ganhará 100 vezes mais. Sabe, queridos, uma das coisas mais gostosas que a gente tem como povo de Deus é saber do seguinte: nós nunca estamos sozinhos, nós fazemos parte de uma família. De uma família. Irmãos, eu fui para o Peru. Quando cheguei lá no Peru, não conhecia ninguém. Primeira vez que eu fui. Quando eu cheguei lá, eu encontrei irmãos. Encontrei uma família que me recebeu de braços abertos. Quando eu vim para os Estados Unidos, cheguei aqui, encontrei uma família. E não é assim. Em todos os cantos que a gente vai, se nós somos servos do Senhor, a gente encontra irmãos. E é interessante que você não precisa conhecer durante muito tempo, você não precisa ter uma longa história. Não, você bate, é uma testificação de Espírito. Jesus é o Salvador dela, é o meu Salvador. Nós somos irmãos. Daqui a pouco você está junto. Olha isso aqui. Eu não conheço muitos de vocês, não tem muitos anos, não é
propósito de Deus. O propósito de Deus é que nós fôssemos unidos e vivêssemos como família. Que nós nos importássemos uns com os outros. Que nós dessemos atenção uns aos outros. É propósito de Deus que nós nos cuidemos, irmãos. Família é complicado, irmãos? É. Quem aqui na família não tem uma tia chata? Cunhado folgado. Ai, mas eu também não. A gente tem cunhado folgado, tia chata. Primo que só quer explorar você. Família com muitos filhos. A gente não sempre tem um irmão que a gente acha que é predileto do que os outros. Filhinho do papai e da mamãe. Não tem? E geralmente não é a gente. E não é mesmo. Lá em casa não sou eu. Vou dar os nomes aqui. Aí o pai e a mãe falam, não é, mas é. Tomar conta. Amados, toda família é igual. Aí costumam dizer que família só muda de sobrenome e endereço. O resto é tudo igual. A gente enfrenta os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, né? Você vai sentar na mesa, daqui a pouco sai uma discussão do nada. Tá lá, você vai comer, daqui a pouco... Rapaz, que coisa é essa? Família é uma coisa assim. Agora eu pergunto uma coisa. Lá em casa é o seguinte, só quem pode falar mal da minha família, quem é? Eu. Entendeu? Eu posso falar dos meus irmãos, posso falar da minha família, só quem pode falar sou eu. Porque se alguém falar da minha família perto de mim, o que eu faço? O que é? Está falando mal da minha família por quê? Não é assim que ele... Aí o outro fala, mas você estava falando... Eu posso. Você fica quieto. Agora, irmãos, igreja não é uma família? Irmãos, olha, nós somos em 5 filhos na minha casa. Eu sou o terceiro, né? Tudo esquisito, um diferente do outro. Um diferente do outro. Cada um com uma personalidade, cada um com um jeito, cada um com um gosto, cada um com um temperamento. Por exemplo, eu tinha um meu irmão mais velho, que ele era assim, sabe aquele cara assim, exigente, né? Todo certinho. E outro, ele trabalhava, tinha um pouquinho de dinheiro na época, a gente era adolescente, ele já mais jovem, e aí ele comprava umas roupas bonitas. E aí, rapaz, eu ia no guarda-roupa dele e dava umas insertas nas roupas dele, entendeu? Porque aí eu já era meio grandinho assim, eu olhava as camisas bonitas que ele comprava, pegava assim, isso aí mesmo, pegava, vestia a camisa e ia dar umas paqueradas, né, com a camisa dele. Mas meu irmão era daquele tipo, eu na frente da menina com a camisa, ele chegava assim e falava assim, minha camisa, vai pra casa e tira. Ô humilhação! Ô humilhação! Cara, que homem ruim! E vocês estão rindo, né? Mas era cruel. Porque eu ficava perto da menina, né? Todo bonitinho, né? Quer dizer, a cara já não era bonita, vocês estão lembrando? Pelo menos a estampa aqui, o figurino e tal. Mas nem isso eu podia. Tinha que ir para casa. Falei, miserável, podia ter falado só depois. Brincava depois, né? Mas era desse jeito. Mas quando eu chegava em casa, às 11 horas da noite da escola, ele não sabia fritar um ovo. Ele chegava lá e ficava me esperando. Aí quando eu chegava da escola, em casa, ele virava e... Oi, Edson. Falei, o que foi? Estou com fome. Eu falei, e daí? Faz alguma coisa para a gente comer. Aí eu ia cozinhar para aquele miserável. Família não é assim? A gente tem as harmonias, a gente tem os problemas, mas a gente o quê? A gente se ama. Irmãos, isso aqui é família. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Nós vamos ter diferenças. Mas a Bíblia fala que nós somos criados com esse propósito. O propósito de vivermos como a família dele. De nos ajudarmos, de nos apoiarmos, de nos auxiliarmos, de suportarmos uns aos outros, de vivermos a sua vontade. Amados, a outra coisa que nós aprendemos aqui nessa noite é que nós somos criados, e essa parte aqui é pesada, mas é verdade, nós somos criados para sermos semelhantes a Jesus Cristo.
Em Romanos, capítulo 8, verso 29, diz assim: e também os predestinou para serem conforme a sua imagem, ou a imagem do seu Filho, a fim de que sejam o primogênito entre muitos irmãos. Você foi criado para se parecer com Jesus. Agora gela, não gela? Agora gela. Tem um livro antigo, diz assim: em seus passos, o que faria Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? Você, no seu dia a dia, como é que Jesus agiria? No seu relacionamento com seu esposo, com sua esposa, no seu relacionamento no trabalho, no seu relacionamento com os irmãos, como é que Jesus agiria? Eu gosto muito de falar para os homens. Eu vou aproveitar e falar, a Bíblia fala que nós homens somos o que da família? Nós somos o que? Os cabeças, não é verdade? Assim como Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da esposa. Eu sei que as mulheres hoje, né, ficam revoltadas com isso. Não! Olha, o meu problema não é isso. Se você quer resolver isso, vai conversar com o Espírito que inspirou a Bíblia. Não é comigo. Sério mesmo. O princípio de Deus eu não mudo. Pode mudar as épocas, pode mudar as culturas, pode mudar o que for. O princípio é o mesmo. O homem é o cabeça. E a mulher deve ser submissa. Gostou não? Resolve com Deus. Foi ele que colocou isso, não fui eu. Aí a mulher fala: pronto, agora me colocou como inferior. Não. É agora que eu vou pegar os homens morro abaixo. Porque a Bíblia fala que nós devemos amar as mulheres como Cristo amou a igreja. E aí eu vou falar: nenhuma mulher vai ter dificuldade a ser submissa se nós nos parecermos com Cristo. Nenhuma mulher vai ter dificuldade em se submeter se nós nos parecermos com Cristo. E como é que Cristo fez? O que Cristo fez pela igreja? A Bíblia fala que nós somos cabeça. A Bíblia fala que nós somos os líderes. Só que ser líder não é ser um déspota. Ser líder não é ser um tirano. Ser líder não é aquele que vai fazer a vontade dele. Muito pelo contrário. Se nós formos bíblicos na palavra, ser cabeça é abrir mão da sua vontade em prol da sua esposa. Porque Cristo abriu mão de tudo por nós que somos igreja. E ele falou: assim como Cristo amou a igreja, você deve amar a sua. Eu devo me sacrificar, eu devo abrir mão, eu devo ceder, entendeu? Isso é ser cabeça. Aí eu pergunto: uma mulher vai ter dificuldade em saber que o marido está fazendo o melhor para ela e tudo que ele está fazendo é para cuidar dela? Mesmo quando ele tomar uma decisão que não seja aquilo que ela queria, mas por tudo que ele faz por ela, ela vai entender o seguinte: ele está fazendo o melhor para me proteger. Porque submissão não quer dizer inferioridade da mulher. Submissão quer dizer que o homem tem a obrigação de cuidar dela, não como parte inferior, mas como parte mais frágil, mais delicada, como algo de muito valor que precisa ser colocado numa redoma e protegida. É isso que a Bíblia fala quando Pedro diz: cuidai das suas esposas e maridos como parte mais frágil. Frágil não quer dizer o quê? Fraca, ou menor, ou menos capaz. Porque homem e mulher são capazes iguais. Porque a Bíblia fala que Deus fez a sua imagem, homem e mulher. Não existe ninguém melhor do que ninguém, nem homem nem mulher. O que somos diferentes, com papéis diferentes. Apenas isso. Aí eu pergunto: Jesus agia assim? Nós conseguimos agir assim? Está vendo como a gente roda e volta? Nós somos predestinados a sermos como Jesus. Você perdoa como Jesus? Você ama como Jesus? Você tem o zelo de servir como Jesus? Eu não vim para ser servido, eu vim para... Esse é o propósito dele para nós. E diz aqui que ele nos predestinou para sermos dessa forma. Nós precisamos entender isso. A outra questão que nós aprendemos aqui, amados,
é que nós fomos criados também para servir, em nome de Deus. Servir. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Efésios 2:10. Nós somos chamados para servir, irmãos. Para servir. Eu tenho uma filosofia de vida: se eu não sirvo para servir, eu não sirvo para mais nada. De verdade, irmãos. Se eu não posso servir, se eu não existo para ser útil a alguém, ou alguma coisa, ou alguma causa, eu não sirvo para nada, é vã. A minha existência se torna nula. Porque se eu vivo para mim mesmo, se eu vivo pensando apenas no meu desejo, no meu querer, na minha vontade, e eu não sou disposto a abrir mão disso para servir aos outros, a dar aos outros, eu não sirvo para nada. Agora tem uma coisa: nós só conseguimos servir ao próximo quando nós o consideramos superior a nós. Sabia disso? Porque na maioria das vezes nós queremos ser servidos porque nós achamos que merecemos ser servidos. Por que eu que tenho que limpar? Por que eu que tenho que pegar? Por que sou eu quem tenho que fazer? O outro é que tem. Por quê? Porque eu acho que eu mereço ficar aqui e o outro é quem tem que servir. Mas aí Paulo vem e fala: considere o seu próximo sempre como superior a si mesmo. Então, quando nós, amados, vivemos esse propósito, quando nós entendemos isso, eu sei de uma coisa: não sou eu quem tem que ser servido, eu existo para servir, eu existo para dar, eu existo para dispor, eu existo e vivo para o quê? Para ser útil. A pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela passar pela história da humanidade e não ser útil a nada. Platão, o filósofo grego, ele falava o seguinte: aquele homem que sabe alguma coisa e não ensina e não passa para outro, é como uma nuvem carregada de água que passa por cima de um vale árido e não derrama ali das suas águas. É imprestável, não serviu para nada. E nós muitas vezes vivemos isso, não é? A gente passa a vida da gente, e a gente conhece às vezes pessoas assim, que passam a história da vida deles, é uma vida de só eles, e não deixam marca na vida de ninguém, porque não entendeu o propósito de servir. E a última coisa que eu gostaria de falar nessa noite, é que nós temos um propósito maravilhoso, que é esse que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Nós temos o propósito da missão, da obra de Deus. Nós temos o propósito, fomos enviados para pregar o Evangelho. Aquele que experimenta de Jesus, aquele que conhece Jesus, ele não pode se calar. Nós temos uma responsabilidade. Eu não vou falar obrigação, é responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade, a responsabilidade de pregar o Evangelho. Jesus diz assim em João 17:18: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Agora eu quero fazer uma pergunta simples para você: para quantas pessoas no último ano você falou do amor de Jesus? Aí você vai falar assim: não, pastor, por favor, vou citar para você o que você sempre cita aqui na igreja. Vou citar Santo Agostinho, porque Santo Agostinho falou o seguinte: pregue, anuncie, mostre Jesus o tempo inteiro, e se necessário for, fale alguma coisa. Ou seja, ele está querendo dizer que a nossa vida deve ser a nossa maior pregação. Mas quando Santo Agostinho ele fala isso, ele falava o seguinte: que aquilo que ele vivia atraía as pessoas para Cristo através dele. Então eu torno a perguntar: para quantas pessoas você apresentou Jesus, você falou de Jesus no último ano? Não falando, mas vivendo Jesus, porque você tem o propósito de ser semelhante a Ele. Para quantas pessoas você no último ano, estou falando no último mês não, hein? Estou falando no último ano, você pode dizer assim:
eu anunciei e eu falei para alguém que Jesus podia transformar a vida dele. Eu falei que Jesus podia mudar a vida dele. Assim como eu fui enviado, eu também vos envio. A grande comissão é: ide e pregai o Evangelho a quem? A toda criatura. Irmãos, pessoas do nosso lado existem sem ouvir o Evangelho. Não conhecem o Evangelho. Nessa nação, nós sabemos, um país multicultural. Eu estudo numa sala que é multicultural, onde nós temos inúmeras pessoas que nunca ouviram ou não conhecem o Evangelho, porque a sua religião não permite, porque a sua cultura não permite, porque a forma como foi criada não permite. Tudo isso existe aqui, dentro desse país que é um país protestante. E nós, irmãos, estamos inseridos nele. E a minha pergunta é: até onde nós temos falado de Jesus para as pessoas? Fomos criados com propósitos, para sermos o louvor da glória dele, para formarmos e fazermos parte da família de Deus, para sermos igual ao Filho de Deus, para servirmos em nome de Deus. Fomos criados para fazer e cumprir uma missão dada por Deus. Você tem que fazer, não tem? A minha grande pergunta para você é: até onde você está disposto a cumprir esse propósito? Aí você fala: essa palavra não é para mim. Desculpa, mas eu vou fazer agora um pedido ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus grave essa palavra aqui. Não sou eu, mas que o Espírito Santo de Deus nos incomode sobre aquilo que nós devemos fazer. Porque o que Deus quer de nós, irmãos, é que nós venhamos a cumprir os propósitos dele. Porque quando nós cumprimos o propósito de Deus, nós seremos abençoados e bem-aventurados. Pense sobre isso. Saia daqui e tome uma decisão referente a isso. Feche os olhos, vamos orar? Pai Celestial, queremos pedir que a Tua Palavra faça em nossos corações aquilo que somente ela pode fazer. Tua Palavra diz que o Espírito Santo é que nos convence de todo pecado, justiça e juízo. Ó Deus, trata conosco. Molda-nos conforme a Tua imagem, o Teu querer. Molda-nos, ó Pai, para que venhamos a viver os propósitos do Senhor. Ó Deus, eu quando olho para esse propósito, olho para a minha vida, eu quero dizer, em nome de Jesus, tenha misericórdia de mim, me ajude. Continue a trabalhar comigo para que eu possa cumprir isso, Senhor. Para que eu deixe de fazer o que é errado, para que eu deixe a negligência de lado, para que eu faça o melhor. Ajude-me, Senhor, porque eu necessito da Tua ajuda. Ó Deus, que em nome de Jesus nós saímos daqui dessa igreja nessa noite, não acusados, não sentindo peso, mas nos sentindo exortados e confrontados pela Tua Palavra, para sermos melhor do que temos sido, para fazermos mais do que temos feito. Ó Deus, para que vivamos o Teu propósito no dia a dia. Em nome do Senhor Jesus, é isso que eu te peço. Amém. Irmãos, nós estamos chegando ao término do nosso culto.